Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Pablo Jamilk. Hoje eu vou resolver a última prova que nós tivemos da SpaceX 2022. Temos bastante gramática, então ali você tem uma prova muito legal para você treinar o seu conhecimento gramatical, também interpretação e um pouquinho de literatura. Você que estuda para esse concurso, vale a pena acompanhar. Você que não estuda para esse concurso, vale a pena resolver as questões para fortalecer o seu conhecimento gramatical. Vamos comigo? Primeiro, leitura do texto, depois comentário das questões. O texto traz o seguinte título: Assiste à demolição. Morou mais de 20 anos nesta casa, então vai sentir uma coisa quando ela for demolida. Começou a demolição. Passando pela rua, ele viu a casa já sem telhado e operários na poeira removendo caibros. Aquele telhado que lhe dera tanto trabalho por causa das goteiras, tapadas aqui e reaparecendo ali. Seu quarto de dormir estava exposto ao céu no calor da manhã. Ao fundo, no terraço, tinham desaparecido as colunas da pérgola e a cobertura de ramos de fundo. No terraço, na cobertura de ramos de bunganvilha. 2 troncos subindo do pátio lá embaixo e enchendo de florinhas vermelhas o chão de ladrilho onde gatos da vizinhança amavam fazer cesta e surpreender tico-ticos. Passou nos dias seguintes e viu o progressivo desfazer-se das paredes, que escancarava a casa de frente e de flancos, jogando-a, por assim dizer, na rua. Os marcos das portas apareciam emoldurando o vazio. O azul e as nuvens circulavam pelos cômodos, em composição surrealista. E o pequeno balcão da fachada, cercado de ar, parecia um mirante espacial, baixado ao nível dos míopes. A demolição prosseguiu à noite, espontaneamente. Um lanço de parede desabou sozinho para fora do tapume, quando já cessara na rua o movimento das lotações. Caiu discreto, sem ferir ninguém, apenas avariando, desculpem, a rede telefônica. A casa encolher-se, em processo involutivo. Já agora, de um só pavimento, sem teto, aspirava mesmo a desintegração. Chegou a vez da pequena sala de estar, da sala de jantar, com seu lambrim vernizado a preto, que ele passara meses raspando a poder de gilete para recuperar a cor da madeira. E a vez do escritório, parte pensante e sentinte de seu mecanismo individual. Do eu mais íntimo e simultaneamente mais público, eu de gavetas sigilosas manuseadas por um profissional da escrita. De todo o tempo que vivera na casa, fora ali que passara o maior número de horas sentado, meio corcunda, desligado de acontecimentos, ouvindo, sem escutar, rumores que chegavam de outro mundo. Cantoria de bêbados, motor de avião, chorinho de bebê, galo na madrugada. E não sentiu dor vendo esfarinharem-se esses compartimentos de sua história pessoal. Nem sequer a melancolia do desvanecimento das coisas físicas. Elas tinham durado, cumprido a tarefa. Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. Talvez sejamos levados a essa compreensão pelo trabalho similar, mas surdo, que se vai desenvolvendo em nós. E não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras, a surgirem constantemente de formas caducas, para aceitar, de coração sereno, o fim das coisas que se ligaram à nossa vida. Fitou tranquilo o que tinha sido sua casa e era o amontoado de caliça e tijolo a ser removido. Em breve restaria o lote, à espera de outra casa maior, sem sinal dele e dos seus, mas destinada a concentrar outras vivências. Uma ordem, um estatuto pairava sobre os destroços. E tudo era como devia ser, sem ilusão de permanência. Texto do magnífico Carlos Drummond de Andrade, que também escrevia algumas crônicas, contos, enfim. Agora você tem ali o que seria a forma do vocabulário, para facilitar a vida do aluno, o que é um caibro, o que é uma pérgola, o que é buganvília, o que seria o marco, o tapume, lambri, caliça e lote. Essa parte seria uma espécie de glossário, para que você conseguisse acompanhar sem maiores dificuldades. Bem, vamos às questões para ver como é que isso foi abordado
dentro das alternativas, né, como é que o elaborador pensou a cobrança nessa prova. Questão de número 1. Nos trechos, morou mais de 20 anos nesta casa, então vai sentir uma coisa quando ela for demolida. Aquele telhado que lhe dera tanto trabalho por causa das goteiras. Ao fundo no terraço tinham desaparecido as colunas da pérgola e a cobertura de ramos de buganvília. 2 troncos subindo do pátio, lá embaixo enchendo as florinhas vermelhas no chão de ladrilho, onde os gatos da vizinhança amavam fazer a cesta e surpreender os tico-ticos. A ideia predominante remete a... Então, a ideia predominante dentro desse parágrafo remete à satisfação? Não. Não é satisfação. Porque não é o sentimento de satisfação que ele está colocando aqui. Também não é sentimento de ira, ele não se mostra furioso. E também não está indiferente, certo? Porque ele sente algo em relação àquilo. Você tem reminiscência e felicidade. Pablo, eu não sei o que é reminiscência. Então, vamos lá. Reminiscência seria alguma coisa como a memória, certo? As lembranças. Esse trecho traz, evidentemente, uma narração memorialista, porque você tem ali a pessoa falando daquilo que ela lembra a respeito da casa, suas recordações. Então, esse sentimento é de reminiscência. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D, não é felicidade, descartamos. Número 2. De forma literal, a palavra demolição no texto está para destruição e figurativamente está para... Bem, vamos lá. Ele está dizendo que literalmente, demolir significa destruir. Agora, figurativamente, se fosse para nós analisarmos a ideia que ele está trazendo no texto, de maneira figurada sobre a demolição da casa. Pense comigo, ela não está sendo destruída para que outra casa maior seja construída conforme diz no texto, e para que outras pessoas tenham novas vivências ali. Então, de forma figurada, ele está falando que o que ocorre ali é um processo de transformação do velho em novo, inaugurando um novo ciclo. Então, não é experiência, nem encontro, nem esperança, nem introspecção. A resposta é transformação. Número 3. Com a leitura do texto, depreende-se que o quarto de dormir era o lugar onde passava a maior parte do tempo. Bem, isso está errado, porque o local onde ele passava a maior parte do tempo, de acordo com o texto, no escritório, era decorado com o seu lambri envernizado a preto. De acordo com o que nós lemos, o lambri envernizado a preto não ficava lá, certo? Inclusive, vamos achar aqui, ó, onde é que ele fala disso? Aqui. Olha só. Na sala de estar, e aí você tinha a sala de jantar que tinha o lambri envernizado a preto. Às vezes você tem que voltar para o texto só para confirmar isso e eliminar. Era o seu lugar, era o lugar do seu mais íntimo e ao mesmo tempo mais público. Não, porque isso era o quarto de dormir, tá? Não falava que era o mais público. Ficava exposto ao sol da manhã que entrava pelas janelas. Bem, vamos voltar aqui. Ele está falando sobre o quarto, tá? Aqui o quarto. Ó, ele fala do telhado, do terraço, paredes, marcos das portas. Veja, até aqui ele não está falando. Você tem o escritório ali. E não há essa informação. Veja, você não tem a informação ali de que o quarto ficava exposto ao sol da manhã.
Agora, a única informação que você consegue depreender é que o quarto ficava no segundo andar de casa. Pablo, por que isso, se não está escrito no texto? Justamente porque ele pede para você depreender, para você concluir. Ele fala que a demolição começou pelo teto e veio baixando. Aí ele diz que depois que a casa só tinha um piso, foi a vez da sala de jantar, da sala de estar, do escritório. E isso te faz pressupor que depois que acabou a demolição, né, você pode presumir que o quarto ficava no segundo andar. Essa é uma questão de inferência, você tirar a conclusão com base naquilo que lê. Agora a questão de número 4. Com base no trecho, os marcos das portas apareciam emoldurando o vazio. O azul e as nuvens circulavam pelos cômodos em uma composição surrealista. É correto afirmar da rua o protagonista podia ver a pintura, quadro de composição surrealista. Não. O que formava uma composição surrealista era a porta que estava lá emoldurando o vazio, porque já não havia mais parede. Né? Então não tem nada a ver com o quadro. Como havia nas portas pinturas surrealistas, parou também. De onde observava, o protagonista viu o azul do céu e as nuvens circulando pelos cômodos do pavimento superior, algo que se assemelhava a uma composição surrealista. Essa parece ser verdadeira, vamos ver as demais. Tendo em vista a derrubada dos marcos e das portas, o personagem percebe, gravadas nas paredes que eles restavam em pé, imagens surrealistas. Errado, porque os marcos das portas emolduravam o vazio. Tá? Muito bem. O vazio emoldurado pelos marcos das portas causou tamanha impressão no ex-morador que ele desejou produzir uma tela. Nada a ver isso aqui. Tá? A resposta é letra C. Tá? Essa aqui estava mais tranquila para eliminar. Número 5. Em 2 troncos subindo do pátio lá embaixo e enchendo de florinhas vermelhas o chão do ladrilho, onde gatos da vizinhança amavam fazer cesta e surpreender tico-ticos. A acepção da palavra cesta, sublinhada no fragmento, ou seja, qual é o significado de cesta? Né? Cesta, nesse caso, nós podemos pensar na palavra do espanhol siesta, que é o momento de dormir, hora da siesta, um pequeno cochilo. Então não é a letra A, não é a letra B, nem a D, nem a E. Resposta, letra C. Questão de número 6. Assinale a alternativa que apresenta a palavra o com o mesmo emprego e a mesma classificação ocorrida no seguinte trecho. Fitou tranquilo o que tinha sido sua casa. Bem, vamos lá. Este o está antecedendo uma palavra que é um pronome relativo. Quando isso acontece na língua portuguesa, este o será classificado como pronome demonstrativo. Um equivalente à palavra aquilo, certo? Fitou tranquilo aquilo que tinha sido sua casa. Então o que a gente tem que procurar aqui? Temos que procurar um pronome demonstrativo. Qual é a dica que eu dou para você? Para encontrar esse o pronome demonstrativo, geralmente você vai encontrá-lo antes do pronome que, da palavrinha que, ou antes da preposição de. Certo? Geralmente está ali. Vamos procurar. Letra A. For ali que passara o maior número de horas. Veja, este o é um artigo que está determinando o substantivo número. Não imagina o dó que a menina me dá. Esse o é artigo que determina o substantivo dó. Em o chão, este o é artigo que determina o substantivo chão. Eu sou o que no mundo anda perdido. Aqui eu tenho o antes do que é o equivalente ao pronome aquele, que é um pronome demonstrativo, certo? Então aqui você tem pronome demonstrativo também. Portanto, a resposta para essa aqui é a letra D.
e esse o antes de lote é artigo determinando o substantivo lote. Número 7. Ortoépia ocupa-se da boa pronunciação das palavras. A prosódia é a parte da fonética que tem por objeto a exata acentuação tônica das palavras. Assinale a alternativa correta quanto à pronúncia indicada entre parênteses após cada palavra. Então ele coloca a palavra e a pronúncia, certo? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Na palavra da letra A, ele está dizendo que você tem que falar rúbrica, mas não é, porque a sílaba tônica é bri, então é rubrica, não rúbrica. O correto é rubrica, então a letra A está errada. Na letra B, ele diz que você deveria falar ruim, mas está errado, porque a pronúncia correta é ruim, certo? Então é ruim que se fala. Muito bem, letra B está errada. Na letra C, ele diz que você deveria falar gratuito. Errado, porque a pronúncia correta é gratuito. Não existe um acento ali. Na letra D, ele diz que a forma correta é nobel, mas não é, porque não existe acento nessa palavra. É nobel. Então aqui está errado também. Letra E, subsídio. A forma correta é subsídio e não subsídio, não com som de Z, com som de S. Subsídio. Resposta para essa letra E. Questão fácil. Todo mundo que está inscrito no meu canal ou que já passou pelo Método Jamil, que é o meu curso de língua portuguesa, sabe isso. Se você quer estudar língua portuguesa do zero com super desconto, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá, fazer a sua matrícula para você estudar comigo e aprender tudo isso. Olha número 8. No trecho, ao fundo, no terraço, tinham desaparecido as colunas da pérgola. A preposição presente no termo sublinhado encontra o mesmo emprego quanto à relação de sentido na preposição presente no termo sublinhado na sentença da alternativa. Bem, então vejamos o que é que a gente tem aqui. Ao fundo, essa expressão é uma locução adverbial de lugar, que forma um adjunto adverbial de lugar. Isso significa que essa preposição a é locativa, certo? É locativa. Vamos agora observar as demais. Na letra A você tem baixado ao nível dos míopes. Ao nível dos míopes está dando uma ideia de lugar. Muito bem, vamos ver as demais. Ao chegar à Amazônia. Quando você tiver esse ao e um verbo no infinitivo, a ideia aqui é de tempo, certo? Ao entardecer, novamente, ó, tempo. Foi ao tribunal em obediência à intimação judicial. Ao tribunal, isso aqui é lugar. Ao romper da aurora, isso aqui é tempo. Beleza? Muito bem. Qual é o problema dessa questão? Nós temos tanto o que está na letra A quanto o que está na letra D como uma forma de adjunto adverbial de lugar. Por que a banca deu a resposta como letra A e não como letra D? Porque na concepção do elaborador desta prova, a preposição a, que foi empregada na letra D, é proveniente da regência do verbo ir. Quem vai, vai a. Muito provavelmente esse cidadão considerou que se tratava de um verbo transitivo indireto, mas não é. Quando você tem verbos como verbo ir e verbo chegar, eles são chamados de verbos intransitivos, classicamente. Mas eles também podem ser chamados de transitivos relativos ou transitivos circunstanciais. Por quê? Para você introduzir o adjunto adverbial, você precisará de uma preposição associada à regência do verbo. No caso do verbo ir e do verbo chegar, a preposição a. Aqui,
você não tem a mesma circunstância na letra A. Por quê? Porque empregaram a preposição para criar um adjunto adverbial de lugar sem necessidade de se relacionar ao verbo, ou seja, sem necessidade da regência. A única forma de ele justificar era essa, mas ainda assim o sentido é de tempo e ainda assim a função é de adjunto adverbial de lugar. Essa questão merecia um recurso, que deveria ser bem fundamentado, porque aqui a banca comeu bola. Muito bem, número 9. Marque a alternativa em que a forma verbal substitui corretamente a locução verbal sublinhada na seguinte oração. Ao fundo no terreno, tinham desaparecido as colunas da pérgola. O que ele quer que você faça? Você pode notar que ele está usando o verbo aqui, né? O verbo haver. Então você tem que trocar o verbo ter pelo verbo haver. Lembre-se de que nesse caso, tá? Verbo haver. O verbo principal é o desaparecer. Ele pode ir para o plural, tá? Ele não impede. Então, eu posso utilizar o verbo auxiliar, que nesse caso vai ser o haver, passando para o plural. Então, haviam desaparecido. Essa será a forma. Então, olha só. Aqui está no singular, aqui está no singular, aqui está no plural, mas está mexendo aqui a concordância. Não dá. E aqui também não dá. A forma haviam desaparecido. Era só você trocar o ter pelo haver aqui e fazer o ajuste de concordância. Número 10. Pleonasmo é a superabundância de palavras para enunciar uma ideia. Celso Cunha, em sua Nova Gramática do Português Contemporâneo, define o pleonasmo vicioso quando resulta apenas da ignorância do sentido exato dos termos empregados ou de negligência. É uma falta grosseira. Nesse aspecto, está de acordo com a norma culta, portanto, a alternativa. Então, o que não foi um pleonasmo descuidado aqui? Então, vamos lá. Teremos que adiar o evento para depois por causa da chuva. Adiar para depois é um pleonasmo. Errado. O sargento é o elo fundamental entre o comando e a tropa. Isso está certo. Estaria errado se o cidadão tivesse escrito elo de ligação. Então a resposta é a letra B. C. Naquela tarde tivemos uma surpresa inesperada. Toda surpresa é inesperada. O aluno leu uma breve alocução sobre o patrono da infantaria. Tá? Veja só. Breve alocução, tá aqui uma construção pleonástica. O artista disse que escreveria sua própria autobiografia. Se é uma autobiografia, é própria do artista. Tá? Então a 10 sobre uma figura de linguagem, na verdade um vício de linguagem conhecido como pleonasmo. Número 11. E a vez do escritório. Parte pensante e sentinte do seu mecanismo individual. Do eu mais íntimo e simultaneamente mais público. Eu de gavetas sigilosas manuseadas por um profissional de escrita. O pronome sublinhado refere-se à palavra ou à expressão. Então, vejamos. Ele diz, é a vez do escritório. Parte pensante e sentinte do seu mecanismo individual. Tá. O mecanismo individual de quem? Do escritório? Não. Da casa? Não. Da sala de estar? Não. Certo? Nós ficamos entre ele e eu. Mas o seu se refere à terceira pessoa. Então, só pode se referir ao termo ele, porque é o personagem desse texto que está sendo narrado. Resposta da 11, letra B. 12. Chega o instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. Os verbos sublinhados integram orações que se classificam respectivamente como... Tá, então você tem aqui o verbo chegar e você tem o verbo compreender. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Chega o instante, você coloca uma barra aqui. Este que
é um pronome relativo, tanto que você poderia trocar por instante no qual. Ora, se eu tenho aqui um pronome relativo e um verbo, significa que isso é a oração principal e isso é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque você não está vendo uma vírgula aqui. Resposta para a questão 12, letra C. Muito bem. Sintaxe, né? Depois, e não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras, a surgirem constantemente de formas caducas para aceitar de coração sereno o fim das coisas que se ligaram à nossa vida. Os verbos sublinhados integram orações subordinadas que se classificam respectivamente como, tá? Bem, então vamos lá. Eu tenho uma oração aqui, ó, que se ligaram à nossa vida, tá? Eu tenho a surgirem e temos mais uma forma verbal aqui, que é a para aceitar. Então vamos lá. Você tem, não é preciso imaginar a alegria de formas novas, mais claras, a surgirem constantemente de formas caducas. Bem, você pode notar que esse verbo aqui, ó, esse a surgirem, está no infinitivo, tá? E essa oração está se relacionando a essas formas mais novas. Isso significa que se você fosse desenvolver, você desenvolveria assim: formas mais novas, mais claras, que surgem, tá? Se desenvolveria com um pronome relativo, o que significa que essa é uma oração subordinada adjetiva. Coloca, oração subordinada adjetiva, tá? E ela é explicativa, por causa da vírgulazinha ali. Depois, para aceitar, essa aqui é fácil, tá? Até vou colocar o nome todo, né? Oração subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de infinitivo. Essa aqui começa com a preposição para, junto com o verbo no infinitivo. Quando isso acontecer, você sempre terá uma oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo. E depois você tem este que é um pronome relativo. Pronome relativo mais verbo, o que é isso aqui? Oração subordinada adjetiva, e nesse caso ela é uma restritiva. Então, adjetiva, adverbial final e adjetiva. Pronto, respondemos. Sintaxe parece difícil, mas quando chega ao fim, parece estar no começo. Brincadeira. Sintaxe parece uma matéria difícil quando você não domina a ferramenta de análise sintática. Depois que você domina essa ferramenta, irmão, ninguém mais pega você. Vamos para a próxima. Marque a alternativa que traz, respectivamente, a correta classificação das expressões sublinhadas nas frases. A demolição prosseguiu à noite. Esse à noite, adjunto, adverbial de tempo, tá? Isso aqui está claro para nós. Depois, diz, aspirava mesmo à desintegração. Beleza? Aspirava à desintegração. O que eu tenho aqui, ó, é o verbo aspirar. Nesse sentido, ele está como um verbo transitivo indireto, haja vista a preposição que está aqui. Esse a desintegração completa o sentido do verbo aspirar. Então eu tenho um adjunto adverbial e um complemento verbal, que nesse caso é o objeto indireto. Pablo, qual que é a diferença entre complemento verbal e objeto indireto? Complemento verbal é o nome de qualquer coisa que completa um verbo. Objeto indireto é o complemento verbal indireto, tá? Então, na verdade, eles são a mesma coisa, só que o objeto indireto tem um nomezinho a mais, ele é um pouquinho mais específico, porque dentro dos complementos verbais você tem objeto direto e objeto indireto, entendeu? Muito bem. 15. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos possuem o mesmo número de fonemas, tá? Aqui é tranquilo, você vai analisar comigo esse caso e vai fazer a contagem dos fonemas. Na letra A, você tem vizinhança, então V, I, Z, I, nhan, nhan, essa aqui, aqui, sa.
Beleza? Depois, composição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que já não deu. Telhado. Você tem T-E-E-A-D-O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quarto. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Telhado. 1, 2, 3, 4, 5. Pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, não contei um aqui. Então, telhado, quarto pequeno, mesmo número de fonemas. Tem que contar os sons aqui e fique atento sempre aos dígrafos, né? Porque são duas letras e um som. Então, em chorinho, você tem um som, 2, 3, 4, 5. Ninguém. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que também não dá. Desintegração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desvanecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Envernizado, aqui você vai juntar. Escritório não vai juntar nada. Mecanismo não vai juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o que eu estou fazendo de cabeça. Tem som aqui, ó, que você fazer E, S, K, R, I, T, O, R, I, O. Você conta cada fonema aqui, certo? Mas de qualquer maneira, já não bate o número de fonemas, então a resposta, letra B. Questão de contagem de fonema é sempre uma coisa trabalhosa. Você tem que tomar cuidado com o M, com o N, sempre após os vogais, né? Você tem que tomar cuidado com LH, NH, RR, SS, QU, GU, né? Principalmente o QU quando for formar dígrafo, tá? Mas só é trabalhosa a questão, não é difícil. 16. Marque a alternativa em que a palavra em destaque exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em viu o progressivo desfazer-se das paredes. Muito bem, viu o progressivo desfazer-se das paredes. Então você tem que analisar a função sintática de progressivo. Ele, nesse caso, é objeto direto do verbo ver e sujeito do verbo desfazer. Ele tem duas funções aqui. Pode ser tanto objeto direto quanto sujeito, né? Porque é um caso tipo de um sujeito do acusativo aqui. Bem, vamos ver. Aquele telhado que lhe dera tanto trabalho, né? Aquele telhado que dera tanto trabalho a ele. Isso aqui é objeto direto. Vamos ver a letra B. E o pequeno balcão da fachada, cercado de ar, parecia um mirante. Isso aqui é um verbo de ligação parecer. Isso aqui é predicativo do sujeito. Quando já cessaram na rua o movimento dos lotações, tá? Isso aqui, né, o movimento dos lotações é um adjunto ad nominal. Perfeito?
Adjunto adnominal. Depois chega o instante em que compreendemos a demolição. O instante chega, isso aqui é sujeito, certo? Talvez sejamos levados a essa compreensão pelo trabalho similar. Isso aqui é agente da passiva, tá? Muito bem. Agora vamos ver o que é que ele considerou aqui, tá? De acordo com o gabarito fornecido pela banca, ele diz que a mesma função do progressivo é a função do termo doslotações. Que isso está errada, tá? Ela está errada, porque doslotações é adjunto adnominal. E o progressivo é sujeito do desfazer e complemento do verbo ver. Essa questão 16 aqui, ó, deveria ser anulada, tá? Viajaram longe na sintaxe aqui. Vamos para 17. Encomenda. Desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? Como esta, em que para sempre me ria como um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia. Não, neste espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Poema da Cecília Meirelles. Vamos lá. Quanto aos aspectos da linguagem poética presentes no poema Encomenda, de Cecília Meirelles, você tem 5 assertivas, tá? 5 assertivas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A composição do poema é feita em forma de soneto. Se fosse um soneto, eu precisaria ter 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 com 3. Você não tem isso. Número 1 está errado. Tudo que tiver 1 você elimina. Na segunda estrofe, o eu poético lança a mão da antítese na percepção que tem de si mesmo. Tá? Então veja só. Segunda estrofe é essa aqui. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Isso é uma antítese. Sombrio remete à sombra. Luz é a antítese da sombra. Então é uma figura chamada de antítese. Número 2 está correta. O que não tiver 2, você elimina. Na construção dos versos, optou-se pela composição em redondilhas maiores. O que é uma redondilha maior? É o verso dividido em 7 sílabas poéticas. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7. Vamos contar aqui então. Veja só. Desejo uma fotografia. Então veja, contando você sempre descarta a sílaba que não é tônica no fim do verso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já bateu 8, já não dá. A outra é muito maior. Veja, como está o Senhor? Vê como está. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está errada essa informação. Beleza? Número 3, errada. Então você já eliminou e já tem a resposta. Como recurso para conferir musicalidade aos versos, há emprego de rima alternada e rima interpolada. O que é rima alternada e rima interpolada? Ó, sombria rima com sabedoria. Isso aqui é uma rima interpolada, porque ela está nos polos, tá? A. E aqui B, B. Ela está interpolada nos polos da estrofe. Beleza? E aqui você tem alternada. Fotografia rima com ria, esta rima com festa. Essas são as alternadas, tá? Então a número 4 correta. Letra A. Tendo em vista se tratar de um poema do modernismo brasileiro, optou-se pela construção em versos brancos. Errado. Verso branco é um verso que não tem rimas. E esses versos rimam, tá? Estão quase acabando.
Vem para 18. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Quanto à estrofe transcrita, é correto afirmar que faz parte de um poema de Olavo Bilac, evidenciando a complexidade do fazer poético. Ele não está falando aqui sobre o fazer poético, esse poema não é do Olavo Bilac também. Certo? É construída por antíteses, evocando realidade espiritual. Ele não está falando de nada de espiritual aqui, cara. Está falando da infância. E ele diz que é do Alfonso de Guimarães. Errado, Alfonso de Guimarães é simbolista. Exalta, com liberdade formal, a natureza brasileira, espaço em que se desenvolvem os temas indianistas. Poesia indianista de Gonçalves Dias. Olha, ele pode até falar um pouquinho de natureza, mas ele não é um poema indianista. Esse texto não é do Gonçalves Dias. Explora o tema saudosismo e pertence ao poeta ultrarromântico Casimiro de Abreu, o poema Meus 8 Anos. Tá? É exatamente isso, é esse poema, Meus 8 Anos, tá? Do Casimiro de Abreu, poeta da segunda geração romântica do Brasil. Letra E, expressa a proposta nacionalista da primeira geração modernista, não é do modernismo esse texto. 19. Leia a estrofe a seguir e marque a alternativa correta. Mas esta linda e pura semideia, que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Olha só, profundo, né? Integrando o classicismo, giram em torno da temática amorosa, em que o eu lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma beleza perfeita, linda e pura. E diz que esse texto é do gênero lírico. Ele é do gênero lírico, existe lirismo, né, o sentimento aflorado ali, e essa estrutura é uma estrutura própria do classicismo, tá? Tanto que você pode ver apenas pelas rimas e pela complexidade do tema com que se trata. Ele está falando de amor, tá? Então, vamos deixar aqui que pode ser da letra A. Aliás, quando você lê versos camonianos, tua resposta já está aqui, porque o Camões é do classicismo. O Carpe Diem constitui a temática dessa estrofe, trazendo as reflexões a respeito do impacto da passagem do tempo sobre o ser humano e a natureza. Não é Carpe Diem, porque isso aqui é Carpe Diem, é o que nós temos como o período posterior, né? Ele é posterior ao barroco, é o arcadismo. Trata-se de uma epopeia, exaltação aos feitos heróicos portugueses. Não. Por quê? Porque a epopeia é o do livro Os Lusíadas. Isso aqui é um soneto camoniano. A temática aborda o sofrimento dos poetas ultrarromânticos. Não, porque o Camões é classicista. Encerram vassalagem amorosa, errado, porque isso não é do trovadorismo. Número 20, a última questão. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa correta. Lugar sertão se divulga. É onde os passos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Esses gerais são sem tamanho. O sertão está em toda parte. Do demo, não gloso. O senhor pergunte aos moradores. De primeiro eu fazia, mexia, e pensar não pensava. Não possuía prazos. Vivia puxando difícil de difícil, peixei vivo no moquém, quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range de rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe ou não existe? Dou o dito. A respeito do fragmento, é correto afirmar que, cara, quando você lê um texto construído com essa linguagem, fica muito evidente
que você tem um regionalismo ali. E que isso é muito Guimarães Rosa, tá? Isso é a cara do Guimarães Rosa. Agora vamos ver o que as questões estão dizendo. A narrativa está situada no sertão mineiro de Guimarães Rosa, caracterizando o romance como regional, uma vez que fixa no espaço da narrativa as fronteiras geográficas. Só que aí você tem um problema. Porque na narrativa do Guimarães Rosa, você não fixa fronteira geográfica. Tá? Tanto que ele diz, o sertão está em toda parte. B. As marcas regionais são evidentes nos termos utilizados, na recriação da fala de sertanejos, mas as questões tratadas abordam dramas humanos, dor, incertezas, medos, ampliando o regionalismo na ficção rosiana para uma dimensão universal. Exatamente, cara. Tá? Ele diz ali que depois que ele começou a viver de range-rede, ele começou a especular ideia, né? Essas questões humanas, né? Então, a resposta é a letra B. Por que não é C? O fragmento é marcado pela presença de neologismos, recriação de palavras como áspero, fantaseia, característica de Guimarães Rosa, inovando o romance regional, caracterizando de modo diferenciado o falar dos sertanejos. Não é de modo diferenciado, ele quer ser fiel à fala dos sertanejos. Apresenta os dramas, medos, sofrimentos e incertezas do sertanejo. Trata-se de sofrimentos provenientes das agruras do sertão, evidenciando uma abordagem exclusivamente regional, errado, porque o romance rosiano é universal. Depois, letra E. Caracteriza a fuga não só dos retirantes da Caatinga, ele não está falando de retirante aqui, não é Vidas Secas e não é Graciliano Ramos, é João Guimarães Rosa, beleza? É Guimarães Rosa. Tranquilo? Beleza? Fizemos aqui uma provinha, quero saber se você curtiu a resolução dessa prova, o que é que você achou, deixa o seu comentário, faz inscrição no canal, deixa o seu apoio aí, você pode me ajudar com valeu demais, cara, isso aí ajuda muito a continuar meu trabalho aqui, beleza? Quer conhecer mais sobre meus cursos? Entre www.pablojamilk.com.br. Força, guerreiro!